Olá, alunos, boa tarde. Vamos aí para mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos continuar com o livro Buriti Mais Português e hoje nós vamos trabalhar as páginas 134 e 135, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre os artigos mais a preposição, né? Aqui, desculpa. União de preposição com artigo e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a crase, tá bom? Então, aqui, ó, o que nós temos? Releia este trecho de O Incrível Enigma do Galinheiro, né? Que foi um texto aí que nós já estudamos nas aulas anteriores. Nesse dia, consegui ler o caderno de anotações do detetive. Li nada, 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 um nada em cada página, organizado, não? Então, o que você precisa fazer aqui? Vocês vão copiar as preposições do texto, tá? Ah, professora, como é que eu vou saber onde estão as preposições? Aqui, ó. Essas aqui são as preposições, tá? Só pra gente entender um pouquinho, ó. As preposições de, em e por podem ser unir aos artigos formando uma só palavra. Observe, tá? Então, quando a gente se refere aqui, ó. Ah, eu vou na casa da minha amiga, por exemplo, né? Então, eu vou na casa da minha amiga. É a junção da preposição de mais o artigo a. Então, para eu não falar eu vou na casa de a minha amiga, eu faço a junção. Eu junto a preposição mais o artigo de. Com a vai formar o da, ó. A mesma coisa o do. De com o vai formar o do, tá bom? Duma é a junção de, que é a preposição, mais uma, que é o artigo. E aí, ao invés de eu falar de uma, eu falo duma, tá bom? Aqui, que mais? Eu tenho dum e duns, que é no singular e no plural. Então, aqui eu tenho de preposição, que vai unir ao artigo, que pode ser um ou uns no plural. Então, fica dum, duns. O na é a preposição em mais a, né? Que eu posso formar na. Ao invés de eu falar em a, eu junto e formo uma outra palavra que é o na. Aí aqui eu tenho em o, pode ser tanto no singular, tá? Quando a gente encontra aqui esses parênteses, é que pode ser no singular o da, ou a gente coloca o S para virar plural, que fica das, tá bom? E aqui a mesma coisa. Então, nós temos aqui nos, né, que a gente já foi, numa, num, nuns. O pela é a junção da preposição por mais a, que aí, ao invés de eu falar por a, eu falo pela, e se for no plural, pelas. E o por e o, que ao invés de eu falar por o, eu falo pelos, pelo ou pelos. Certo? Então, aqui são as palavras que são formadas com a junção da preposição e do artigo. Ah, professora, quais são os artigos? O a, o as, um, uns, uma ou umas, tá? Então, esses aqui são os artigos que geralmente a gente usa antes aí de um substantivo. E aqui nós temos as preposições, ó, de, em, por. Nós temos aqui essas preposições, que também pode ser do, pode ser da, tem outras coisas, tá? Não, da não, desculpa, pode ser de, pode ser do e pode ser em, ok? Que aí vai formar as outras palavras aqui na junção dessas duas, só para vocês entenderem. E aí, o que vocês precisam fazer aqui, ó? Encontre no trecho da atividade 1 uma preposição unida a artigo e circula, tá? Então, vocês vão olhar aqui, ó, o trecho da atividade e vocês vão procurar uma dessas preposições aqui, que são a junção, na verdade, a junção, né, dessas palavras, que é a junção da preposição, junto com o artigo que forma essas palavras. Então, vocês vão procurar aqui, ó. Nesse dia, consegui ler o caderno de anotações do detetive. Li, nada, nada, nada. Um nada em cada página. Organizado, não. Então, se a gente for olhar aqui, ó, qual que é? O do,
que é a preposição de mais o artigo o que formou o do, tá? Então, aqui vocês vão circular esta palavra que é a junção da preposição com o artigo. E aqui, o que vocês precisam fazer? Vocês vão completar o que se pede, ó. O detetive tomava notas em um. Qual é a junção aqui de, ó, em um? Num. Então, eu vou fazer. O detetive tomava notas num caderno. E assim por diante, tá bom? Então, façam essa página e aí depois nós vamos para a página 135.